Darko Milicic foi a segunda escolha do draft de 2003, ficando atrás apenas do LeBron James. E naturalmente todos esperavam grandes feitos dele, mas o que vimos foi cenas como essa. Mas ele não foi o único jogador a frustrar as expectativas dos fãs e dos especialistas da NBA. E hoje vamos conhecer os maiores busters da NBA e saber por onde estão após o seu fracasso na liga. Salve, manos e minas do Basca, meu nome é Vinícius e sejam todos bem-vindos ao canal. O maior pesadelo para qualquer jogador que está cotado entre as 3 primeiras escolhas do draft é ser considerado como um bust, e seria equivalente a você estar na foto de campeão, porém sequer chegou a entrar dentro de quadra. Mas nem todo buster é conhecido como um completo fracasso, pois às vezes ele só não corresponde às expectativas criadas neles lá no college, como foi o caso do Joe Smith, que foi draftado em 95 como a primeira escolha. E o motivo dele ter conseguido esse feito foi o fato dele ter registrado médias de 20 pontos por partida e 10 rebotes por jogo, onde o ala pivô foi selecionado para o time ideal da NCAA, e atuações como a sua icônica, onde marcou 40 pontos contra a renomada Universidade de Duke e fechando o jogo com um game winner. E coisas assim fez com que o Warriors o selecionasse à frente de caras como Kevin Garnett e Rasheed Wallace. Entretanto, diferente de muitos busters, Joe Smith mostrou que poderia se tornar um jogador interessante, onde na sua primeira temporada jogou os 82 jogos e manteve médias de 15 pontos por partida. O problema é que os anos se passaram e ele não conseguiu dar aquele próximo passo, e foi assim que ele foi pingando por 9 franquias até sair da NBA completamente quebrado financeiramente, pois gastou todo o seu dinheiro com besteiras, onde dos seus 61 milhões de dólares que ganhou, não conseguiu guardar nada. Felizmente, em uma entrevista após se aposentar, o ex-jogador conta que conseguiu se reestruturar e hoje é um treinador de um time lá em Atlanta. E por falar em Atlanta, temos um cara que era comparado a uma grande lenda do time dos Falcões, que era chamado de um novo Dikembe Mutombo. E esse cara era o pivô Hassan Thabeet, que tinha 2,10 metros de altura, sendo muito rápido e atlético. E os seus pontos fortes eram a sua defesa. E isso fez com que o jogador vindo da Tanzânia fosse a segunda escolha do draft de 2009 pelo Memphis. Ele começou a jogar basquete no high school e se destacou no college, tendo médias defensivas de 4,5 blocos por jogo e chegou a marcar 10 tocos em uma única partida. Mas ao contrário do Joe Smith, ele sequer chegou a apresentar um bom basquete na NBA. E dos 7 anos que jogou na liga, sendo por 4 times diferentes, ele teve médias de apenas 2 pontos por jogo e de 0,8 tocos por partida. E ele até chegou a ser mandado para a liga de desenvolvimento, mas mesmo assim teve um fim precoce e frustrante. O Memphis até hoje deve se arrepender dessa escolha, já que nesse ano deixou passar caras como Stephen Curry e Jrue Holiday. O pivô ainda continua jogando basquete nas ligas menores ao redor do mundo e atualmente está jogando pelo um time lá da Tanzânia. Agora vamos falar de um cara que teve um começo completamente diferente, que foi o Adams Morrison, pois ele teve uma carreira complicada, pois quando estava na 8ª série, ele foi diagnosticado com diabetes, porém, mesmo assim, ele continuou jogando e até chegou a levar sua escola para as finais da estadual, onde perderam, porém, ele fez 37 pontos, o que chamou a atenção da Universidade de Gonzaga. E o engraçado é que quando ele
era pequeno, ele era um dos gandulas desse time. Porém agora, ele estava no time principal e no seu último ano conseguiu ter médias de 28 pontos e 5 rebotes, e sendo um dos jogadores mais amados da faculdade. E foi isso aí que o fez chegar na NBA como a segunda escolha do draft de 2006, ficando à frente de nomes como Kyle Lowry, Rajon Rondo, PJ Tucker. Porém, a sua passagem na liga foi extremamente breve, jogando por apenas 4 temporadas, sendo 2 no Charlotte Hornets e 2 no Lakers, onde inclusive foi bicampeão pelo time de Los Angeles, mas teve uma participação ínfima, jogando apenas 2 jogos nos playoffs em 2010. E depois que ele saiu da NBA, ele foi jogar no time da Estrela Vermelha. Mas ele foi um dos poucos dessa lista que foi muito inteligente ao guardar os seus 17 milhões de dólares que recebeu da liga, o gastando de forma moderada e ainda fez alguns investimentos. E foi com essa mentalidade que ele construiu uma boa casa na sua cidade natal, onde vive com a sua esposa e com as suas filhas, e que gosta de sair para jogar golfe aos finais de semana. Esse aí realmente soube fazer uma boa escolha, diferente do Portland, que ficou conhecido pelos seus lendários erros. E o primeiro deles começou ao escolher o Sam Bowie em segundo lugar no draft de 84. Isso porque quando estava no ensino médio, registrou médias de 28 pontos e 18 rebotes, e na Universidade de Kentucky conseguiu se manter estável, com médias de 13 pontos e 8 rebotes por jogo. Nessa época, a liga tinha preferência pelos pivôs, e foi justamente por conta disso que o Portland deixou passar caras como Oscar Schmidt, John Stockton, Charles Barkley e ninguém menos que Michael Jordan. Sam Bowie acabou não rendendo como esperado, e a sua melhor temporada na liga teve médias de 16 pontos por partida. Porém, no ano seguinte, ele ficou fora por conta de uma lesão. Ele é um daqueles caras que se enquadra como bons jogadores, não sendo um completo fracasso, mas quando pensamos em quantos Hall of Fame o Portland deixou passar, realmente o torna um dos maiores busters da história da NBA. E após uma carreira sem muito sucesso, Sam Bowie trocou as quadras pelos estábulos, sendo treinador de cavalos de corrida nas badaladas pistas do Kentucky. Algo quase tão ruim quanto o que aconteceu com Portland foi o que aconteceu com Detroit Pistons em 2003, onde eles selecionaram como segunda escolha do draft o jovem Darko Milicic, que era um sérvio batalhador que sobreviveu à guerra da Iugoslávia e foi companheiro de um dos irmãos do Nikola Jokic quando jogava no Sport World de Novi Sad, e aos 14 anos ele conseguiu jogar na base do time do Versace, time esse que o levou para o profissional e o destacou ao ponto de ser a segunda escolha do draft de 2003, à frente de caras como Leandrinho, Carmelo Anthony, Chris Bosh e Dwayne Wade. E na sua primeira temporada, o sérvio teve médias de 1,4 pontos em 34 partidas. E acredite, ele nunca conseguiu chegar aos 10 pontos de média pelas 6 franquias que defendeu na NBA, mas ainda assim chegou a ganhar 52 milhões de dólares e quase gastou tudo com carros, mansões, festas e mulheres, sobrando apenas para o sérvio uma fazenda que comprou lá na sua terra natal. E por conta disso, ele acabou se tornando um fazendeiro e afirma que está muito mais feliz hoje do que na sua época que era jogador. Talvez o Detroit nem tenha sentido tanto o peso dessa má escolha, pois foram campeões em 2004, mas o que não significa que não se arrependeram dessa sua escolha. E temos outro time que talvez não tenha sentido tanto assim de início o erro colossal que cometeu, foi o Cleveland Cavaliers, e ao selecionar o Anthony Bennett em primeiro lugar no draft de 2013, deixou nomes como CJ McCollum, Steve Adams, Rudy Gobert e Giannis Antetokounmpo. Bom, a trajetória do canadense meio que estava predestinada ao fracasso, já que ele precisou passar por 4 escolas diferentes para se manter no ensino médio, mas ainda assim conseguiu se destacar como atleta número 1 da sua
sua classe, conseguindo uma bolsa de estudos em uma faculdade. E mesmo que a sua passagem pelo college tenha sido marcado por lesões, o jovem foi impulsionado como a primeira escolha do draft de 2013, sendo o primeiro canadense a ser a primeira escolha do evento. Mas infelizmente ele foi péssimo na sua primeira temporada na liga, registrando médias de apenas 4,2 pontos por jogo e de 3 rebotes por partida. E detalhe, dos 4 anos que jogou na liga, ele passou por 4 times diferentes. E na quinta, que foi pelo Houston Rockets, ele sequer chegou a entrar dentro de quadra. Ele realmente não se adaptou ao jogo da NBA, porém segue jogando basquete atualmente, onde teve passagem por outros times ao redor do mundo e atualmente joga pelo time de Taiwan. Pelo menos financeiramente ele aparenta estar bem. Inclusive tem a sua própria marca de roupas, sinal que não gastou todos os seus 16 milhões de dólares que ganhou em toda a sua carreira na NBA. Bennett é considerado por muitos como o maior buster da história da liga, tanto pela sua habilidade, que nunca foi nada demais, mas porque também ele foi a única primeira escolha de draft que nunca passou dos 5 pontos de média em sua carreira. Mas e você, tá lembrado de algum outro buster que eu não falei aqui? Deixa aqui nos comentários, porque quem sabe não vem uma parte 2. E não esquece também, mano, de deixar o like, porque isso mostra pro YouTube que você curtiu o nosso conteúdo e assim ele nos recomenda pra mais fãs de basquete. E se você tá chegando agora aqui no canal, mano, aproveite e se inscreve pra fazer parte dessa comunidade que só cresce. Mas agora sim eu vou encerrando por aqui, mas continue nos assistindo nos cards que estão aparecendo aqui na tela e falou!